Graça e paz a você que nos acompanha aqui em mais um estudo bíblico da nossa Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Eu sou o seminarista Gabriel e é com muita alegria, com muita felicidade que nós te recebemos aqui no nosso canal, da nossa igreja, para prosseguirmos nessa jornada de estudos sobre a igreja local e missões. E esse que tem sido um tema que tem profundamente impactado a realidade da nossa igreja, e eu quero te convidar, você de repente que não é da nossa igreja, mas tem nos acompanhado aqui no YouTube, que esteja nos fazendo uma visita, esteja conhecendo a nossa igreja e se engajando conosco no serviço do reino. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada para melhor ao estar no meio de nós também, e você terá a oportunidade de ser edificado pelo poder do Evangelho de Cristo. Nessa quarta-feira nós chegamos então a uma segunda etapa do nosso estudo bíblico das quartas, desse tema do mês de maio, tema 5, e que fala sobre como fazer a igreja crescer. Nós estamos refletindo desde o princípio sobre esta realidade da igreja local e missões. No primeiro mês nós abordamos o livro de Atos e buscamos estudá-lo, entendê-lo como sendo um manual de missões da igreja. Mais à frente, no mês de fevereiro, falamos sobre o significado do Pentecostes no contexto da antiga e da nova aliança, e também a partir do mês de março nós estudamos o tema relacionado ao efeito do Pentecostes na vida da igreja, tendo por base também o registro da igreja primitiva no livro de Atos, a partir do relato de Lucas. No mês anterior, mês de abril, nós conversamos e debatemos aqui então, na nossa jornada de estudos, a respeito da parábola do grão de mostarda, e falamos que a semente que é jogada, que é plantada pelo Evangelho, que é cultivada pelo Espírito Santo de Deus, mas essencialmente lançada pela igreja, que é a agência do seu reino aqui na terra, esta semente ela cresce, e por isso o tema era bem oportuno e falava: uma vez semeada, cresce. E agora estamos no mês de maio discutindo a respeito de como fazer essa igreja crescer. Na prática, como funciona este crescimento da igreja. E eu quero convidar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, nos versos de número 35 a 38, para que possamos nesta noite acompanhar então o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Antes, eu quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal da igreja para não perder nenhuma programação, nenhum conteúdo nosso aqui da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. E você também fica convidado especialmente para acessar nossa página no Instagram. Nós temos investido e temos reformulado toda a parte audiovisual e de comunicação da nossa igreja, e você vai ser muito bem-vindo para nos acompanhar através do Instagram IPB Ananindeua. Você pode pesquisar e nos seguir também para ficar por dentro de todas as nossas atividades e saber de tudo que está acontecendo na nossa comunidade. Fique muito à vontade também para curtir esse vídeo, compartilhar com quantas pessoas você quiser, e também para comentar o que você achar necessário aqui nesse vídeo, para que possamos oportunamente com a equipe da igreja te responder. Se você ficar com alguma dúvida ou ficar com alguma consideração que queira fazer, sinta-se à vontade, comente esse vídeo. Eu tenho certeza que nós, no momento certo, responderemos para a glória do Senhor. Não guarde a dúvida com você, repasse para nós, vamos dialogar e conversar sobre ela. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 35 até versos de 38, diz assim a palavra do Senhor. A versão que eu estou lendo é a versão Nova Almeida Atualizada, mais conhecida como NAA. Acompanhe comigo. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bendita seja a palavra do Senhor. Então, nós observamos muito claramente, meus queridos, neste texto da palavra de Deus, que o Senhor Jesus esclarece que o trabalho é ser difícil, porque a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso já demanda um primeiro desafio que o crescimento da igreja vai precisar superar, que é a pouca quantidade de trabalhadores. Não raro é porque muitas vezes nós encontramos igrejas passando por dificuldades porque nos seus mais diferentes ministérios e linhas de frente de ação, ela não tem contado com pessoas suficientes para desenvolver o trabalho a que ela tem sido chamada. E isso é preocupante, mas também não é surpresa à medida em que, desde o início da igreja, como aqui está muito bem claro no texto de Mateus 9, 35 a 38, o Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos de que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, nos mostrando em primeira mão que teríamos um desafio a ser superado, que é o de precisar encontrar estratégias para o crescimento da igreja. E aí, eu queria dividir com você nesta noite especificamente um primeiro ponto. Semana passada nós falamos também sobre esse tema e fizemos uma pequena introdução sobre esta questão, especialmente falando da grande comissão do Senhor Jesus aos 12 e de como a igreja foi se expandindo. E hoje eu quero falar sobre esse método. Jesus estabelece na sua palavra um método e ele coloca então como que essa igreja vai crescer de maneira saudável, de maneira quantitativa e qualitativa. No mês anterior nós falamos que a igreja ela não pode estacionar e se conformar com um crescimento apenas qualitativo. Ela precisa crescer também em número. Esta foi a realidade da igreja do Novo Testamento. Então, meus irmãos, Jesus estabelece a pregação do evangelho e a incorporação dos crentes a igrejas locais como o método para desenvolver e realizar o discipulado. Veja comigo o texto lá do Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso número 14. Marcos, capítulo 3, verso número 14, onde nós vemos esta realidade. Primeiro, Jesus estabelece a pregação do Evangelho e a incorporação dos crentes a igrejas locais. Por quê? Vamos ver Marcos 3, 14. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar. Então, a pregação é aqui colocada, estabelecida como base por Jesus, quando ele escolhe 12 pessoas, 12 homens, para serem seus discípulos, para que estivessem com ele, dando-lhe um sentido de missão. Eles não estavam apenas perambulando ali pelas regiões da Palestina, Judéia e Samaria com Jesus, apenas com o fito de experienciarem aquela onda de milagres e sinais que Jesus estava a cumprir por ocasião de manifestar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, como nos testemunha o Evangelho de João. Na realidade, meus irmãos, Jesus estabelece bases para garantir aqueles 12 sentido para a sua missão. É o que você observa neste texto que acabamos de ler de Marcos 3,14, quando é dito que então ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus identifica a totalidade de seus discípulos como um pequeno rebanho. É o que está lá em Lucas 12:32. Ele também compara os seus discípulos como ramos incorporados à videira. É o que está lá em João 15:5, perdão. Então Jesus ensina-nos no Evangelho, nestes textos que estamos citando aqui, aos seus seguidores, que nós precisamos servi-lo, adorá-lo e viver em comunidade. É o que está lá em João 13:13, Marcos 3:14 e Mateus 26 a 30. Ele mesmo, o próprio Jesus, deu um fundamento e uma comissão à sua igreja, que nós já conhecemos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Esse fundamento da comissão, ele deveria ser edificado sobre a pessoa de Cristo e, inclusive, esta igreja prevaleceria, inclusive,
em face da morte. É o que está lá em Mateus 16, 16 a 18, quando a palavra Hades ali, que em muitas traduções bíblicas é escolhida pelos tradutores como inferno, na realidade seria melhor traduzida pelo grego do Novo Testamento como Hades, ou a morte, quando Jesus diz a Pedro: e eu te digo que sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Isto é, nem mesmo a morte pode resistir ao estabelecimento da igreja de Cristo. Esta igreja, nesse mesmo texto, nós vemos que foram concedidas as chaves do reino, o poder ou a capacidade de abrir o acesso a Deus por meio da pregação. Esse abrir e fechar as portas do reino aqui, simbolicamente, na expressão dada por Jesus a Pedro, ela tem uma ligação muito forte e diz respeito à missão da igreja de crescer, ou seja, abrindo as portas do seu reino e ampliando a sua instituição para fins de, por meio do evangelho, por meio da pregação, abrir então a possibilidade da graça àqueles que são eleitos. Jesus mandou que eles permanecessem unidos a todo tempo. A oração sacerdotal em João 17 nos testemunha muito claramente esta essência de unidade que Jesus pretendia para com os seus discípulos, para que eles sejam um como eu sou um contigo e tu és um comigo, ó Pai. É o que Jesus ora lá no Getsemane antes de ser crucificado. Jesus mandou que eles permanecessem unidos e encarregou a Pedro pessoalmente de manter a unidade das suas ovelhas. É o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 29, e também no conhecidíssimo texto do último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, versos de 15 a 17, quando ele diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Então ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Isto é, guarda-os na unidade. A igreja, ela provê o ambiente adequado para a iniciação e o desenvolvimento de futuros discípulos. E quando nós falamos aqui igreja, estamos a dizer a igreja verdadeira, uma igreja sincera, uma igreja que serve e teme ao Senhor da palavra, uma igreja que crê no Senhor e pratica o seu evangelho, fazendo discípulos, cumprindo a sua missão. Ao estabelecer relações de interdependência entre os crentes, a igreja cumpre o seu papel. É na igreja que há a proporção ou a promoção do crescimento saudável e necessário aos crentes neste discipulado contínuo que se estabelece a partir do senhorio de Cristo. É o que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos de 14 a 25, falando Paulo aí àqueles irmãos sobre a unidade do corpo, os múltiplos membros e as suas importâncias dentro do corpo, os dons e os ministérios, como Paulo muito bem retrata nesta carta preciosa aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, eles operam de tal forma que todos contêm ou têm algo a dar e algo a receber dos demais. O corpo nosso, na completude e complexidade dos seus membros, compreende uma gama de inter-relações. E quando nós falamos de uma igreja que cresce, uma igreja que está almejando crescer, essa igreja precisa ter em mente um olhar cada vez mais coletivo do que individual. Ela precisa ter um olhar cada vez mais voltado e focado ao fortalecimento equânime dos seus membros, em detrimento ao fortalecimento individualista e egoísta, muitas vezes pregado num pseudo-evangelho que corre pelas nossas regiões atualmente e que tenta mostrar que o homem ele depende somente de si mesmo. Talvez o Evangelho de Cristo verdadeiro, ele certamente enfatize cada vez mais em nós, ao passo que vamos aprendendo e crescendo nessa fé, o sentimento de que sozinho nós perecemos, mas conjuntamente nós desfrutamos a essência deste Evangelho. Até porque nosso Senhor Jesus, sendo Ele dono de toda a glória, sendo Ele o resplendor, a expressão exata do ser de Deus, como diz a carta aos Hebreus, Ele mesmo vive e transmite a sua obra redentora pensando no outro ou nos outros, que são os seus eleitos,
Os dons, então, na igreja servem-se para isso. A igreja primitiva usa esse método de estabelecer igrejas. E por que eu enfatizei tanto essa questão aqui do estabelecimento da igreja? É porque é a partir dela que se estende o evangelho para discipular e capacitar pessoas. Os apóstolos entendiam, meus irmãos, muito claramente que a conversão implicava a incorporação a um corpo, a um local de crentes. Por mais que nós possamos resistir a esta ideia, ela é bíblica. E é o que está lá em Atos 2, de 42 a 47. Viviam como viviam os primeiros cristãos. Já estudamos esse texto aqui, inclusive em um dos nossos estudos às quartas. A obra apostólica, portanto, incluía essencialmente estes dois elementos. Em primeiro lugar, a proclamação do evangelho. Abra comigo a sua Bíblia também no livro de Atos, capítulo de número 14, versos 21 e 22. Atos, capítulo 14, versos de número 21 e 22. Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então veja que esse fazer discípulos aqui na história relatada de Atos 14, 21 e 22, pelo ministério missionário e plantador de igrejas de Paulo e Barnabé, você observa então toda a marca de constituição da igreja aqui, focada na proclamação do evangelho. O texto fala exatamente que eles foram exortados a permanecerem firmes na fé e foram ali consolados pela palavra pregada por esses dois servos de Deus, Paulo e Barnabé. Também o segundo elemento, então, além de proclamar o evangelho, a obra apostólica incluía também a fundação de igrejas locais. O verso 23 desse mesmo texto que lemos agora, de Atos 14, nos mostra isso e diz o seguinte: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O estabelecimento de igrejas foi o pontapé inicial da expansão do evangelho por toda aquela região, porque a igreja, enquanto uma comunidade, não como instituição pura e simplesmente, mas como uma comunidade de novos convertidos, de pessoas crentes em Jesus e praticantes do evangelho, elas discipulam e multiplicam as suas bases para então plantar novas igrejas, porque é neste ambiente que o crente encontra a possibilidade tanto de crescer pessoalmente quanto de crescer em comunidade, de crescer coletivamente, de experimentar a fé nas suas bases mais verdadeiras. Erra terrivelmente quem pensa que a igreja pode ser vivida na solitude ou na solidão de um quarto sozinho, onde você não tem lágrimas para enxugar de ninguém, onde você não precisa exercer paciência, onde você não precisa amar e suportar, no sentido de oferecer suporte a um irmão, a uma pessoa necessitada, onde você não precisa aprender a conviver com diferenças. Esse evangelho é o evangelho da facilidade, é o evangelho da comodidade. E cresce cada vez mais, muito lamentavelmente, a despeito do que nós estamos falando aqui, de crescimento da igreja, um movimento de decrescimento, de entendimento de que o evangelho pode ser vivido sozinho, na sua casa, assistindo pregações no YouTube. Você está assistindo o nosso estudo aqui, você precisa saber que você, para ser um verdadeiro crente, você precisa frequentar uma comunidade. Você precisa entender que lá precisa ser proclamado o evangelho. E você recebe essa proclamação na comunidade para proclamar também no seu ambiente de convivência, na sua família, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja. Então, o método, para nós encerrarmos, para crescimento da igreja, não tem muita dificuldade. É proclamar o evangelho e viver em comunidade. E isso de maneira genuína. Agora, existem muitas estratégias, nós vamos ver isso no próximo estudo
se Deus assim o permitir. Também vamos ver a forma com a qual a igreja deve se preocupar em crescer. Será que é de qualquer forma? Ela pode crescer de qualquer maneira e o que importa é crescer? Na verdade, nós vamos ver que o exemplo bíblico ele nos fala muito a respeito disso. Pode ser que não pareça, mas eu quero te desafiar a nos acompanhar nessa jornada de estudos para perceber como o crescimento da igreja deixa de ser uma faculdade, uma opção para a liderança, para os membros, e precisa ser entendido no conceito bíblico neotestamentário como uma ordenança, como uma determinação divina para testemunhar às nações da graça salvadora de Cristo Jesus. Eu quero dizer a você e desejar a você um excelente final de quarta-feira, que Deus abençoe a sua semana e não perca os nossos próximos estudos quando vamos falar da forma de crescimento da igreja, das estratégias bíblicas para dinamizar o crescimento da igreja, que precisa necessariamente, como vimos hoje, estar pautado nestas duas importantes bases, a proclamação do Evangelho e a fundação de igrejas locais. Deus nos abençoe grandemente. Não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar. Você nos ajuda também a amplificar a potencialidade deste canal para abençoar vidas quando você se inscreve, quando você ativa sininho, quando você curte e compartilha, porque você torna então visível este canal para muitas pessoas. Se você achar conveniente também, faça-nos uma visita, vai ser uma alegria receber você e a sua família na nossa igreja. Siga a nossa página no Instagram e esteja sempre mantendo comunhão santa e sincera com o Senhor todos os dias e também com a sua igreja. Deus abençoe a todos nós, uma excelente semana a vocês. Nós nos encontramos na próxima semana às 19h30, todas as quartas, 19h30. Você tem um encontro marcado conosco aqui na Igreja Presbiteriana de Ananindeua, no nosso canal do YouTube. E eu espero você. Sou o seminarista Gabriel e desejo a bênção do Senhor sobre a sua vida.